Então, como a gente vê a mudança de algumas situações do passado, das leis do passado, com essas leis, algumas ridículas que existem hoje. Então, para complemento da atividade no caderno, eu quero que vocês registrem, voltem lá de novo e dê uma registrada, ou se você for bom de memória, você registre uma das leis mais ridículas que você anotou aí. Se você quiser pesquisar outras leis e compartilhar, seria bem interessante. Vamos seguindo para nossa videoaula. Nós vamos falar agora dos assírios. O reino dos amoritas enfraqueceu depois da morte, mais uma vez, do líder, assim como aconteceu com os acádios. O Hammurabi foi conquistado, então com a morte dele foi conquistado, então tempos depois, pelos assírios, que formaram um exército incrível, poderoso por volta de 1000 a.C. e conseguiram controlar toda a Mesopotâmia e outros povos como os egípcios e israelitas, aqueles da Bíblia. Então isso é bem interessante também, a força aí dos assírios que chegaram até a região da África. Os assírios também criaram carros de guerra invencíveis e provavelmente foram os primeiros exércitos organizados do mundo. Mas a maior vantagem foi quando aqueles que aprenderam a fazer armas de ferro que eram mais resistentes que o bronze. Então a gente vai vendo essa colaboração de cada povo, com descoberta, com apresentações que vão colaborar até para a evolução de novos povos. Vamos rever a história rapidamente. Ferramentas até a Mesopotâmia. Na pré-história, começou a criar ferramentas de paus e pedras, que a gente chamou de Idade das Pedras. Milhares de anos depois, quando houve o domínio do fogo, começaram a fabricar ferramentas de metal, a Idade dos Metais, como a gente citou em outros momentos. Os primeiros povos da Mesopotâmia usaram fogo para derreter e fazer ferramentas de cobre por volta de 5.000 antes 5.000 anos atrás, eles misturaram o cobre com o estanho e descobrem o bronze. Começa a idade do bronze. E a natureza ainda tinha um metal muito mais forte, chamado de ferro. Então, aí cada descoberta que eles vão fazendo, que vai colaborando para o fartamento do povo e também para a evolução dos demais. Então, isso acaba sendo bem importante. Além do tamanho da Babilônia, ultrapassa o esplendor de qualquer cidade conhecida até hoje. Isso foi o viajante grego Heródoto que disse 450 a.C., quando chegou a Babilônia. Ele é considerado o primeiro historiador do mundo. Foi aquele mesmo que relatou que teria visto aí uma mumificação. O único que teria visto o processo de mumificação era um historiador e também ele chegou a Babilônia. Nabucodonosor II viveu em 600 anos antes de Cristo e herdou o grande reino do seu pai, Nabucodonosor, rei dos caldeus, que havia derrotado os assírios e conquistado a Babilônia. Ele conquistou o reino da Judéia e Jerusalém, por isso ele foi retratado como um homem muito cruel na Bíblia. A lenda diz que os jardins cheios de plantas exóticas de muitas partes do mundo foi construído por ele. Segundo contam, ele fez tudo em homenagem à esposa que amava, as flores, que é os jardins suspensos da Babilônia, como eles chamavam. E a Babilônia foi o lar de uma das 7 maravilhas do mundo. Vários jardins foram construídos no alto dos templos e prédios, e assim pareciam estar flutuando no ar. Quando vistos de longe, essas maravilhas foi chamada de jardins suspensos da Babilônia. Então é a ilustração de como eram esses jardins suspensos, né? Coisa bonita. Realmente uma das 7 maravilhas que o mundo teve. Você se lembra que na Mesopotâmia os deuses eram adorados em templos chamados zigurates? Havia um enorme zigurate na Babilônia e diziam que ele tinha uma torre de 90 metros, enorme, que subia ao céu. Mais tarde, na Bíblia, chamaria esse zigurate de Torre de Babel. Para quem conheceu, ela fazia parte da Babilônia. Aí a gente tem algumas representações artísticas dessa Torre de Babel. A gente não vai destacar tanto essa questão da astronomia.
Vamos falar agora, para encerrar a nossa videoaula, o fim da Mesopotâmia. A civilização que habitara a Mesopotâmia durante a Antiguidade nos deixaram dois grandes feitos: a escrita, como hábito de registro e conhecimento através de escrita cuneiforme, e a urbanização. Vamos aprender que na história tudo se transforma. A partir de 539 a.C., os persas invadiram e dominaram a região da Babilônia em 330 a.C. e é denominada pelos gregos como as invasões persas, o fim da Babilônia. Então foi o povo que invadiu a Babilônia. A gente vai falar sobre os persas em outras oportunidades. Então isso foi a nossa videoaula. Então, só fazer uma pequena revisão rápida. Nós falamos aí que eles foram formados por povos que eram nômades e se fixaram ali. Os primeiros mesopotâmicos da região, que eram os sumérios, que formaram cidades-estados, né, cidades independentes, formaram ali as primeiras cidades, Uruk, né, são entre as outras que a gente citou aí. Depois foram ali dominados pelos acádios, que formaram o primeiro império mesopotâmico, unificado o poder todo na mão centralizada de uma pessoa. Depois veio a Babilônia, com os famosos códigos de Hammurabi, que com a morte dele vieram os assírios, com descobertas, com poder de construção de ferramentas, de escudos, de carros de guerra que os tornaram extremamente poderosos. Depois vieram os caldeus, que dominaram a região da Babilônia e depois perderam para os persas, dando fim aí o que nós conhecemos como a Mesopotâmia. Espero que tenham gostado da videoaula. Acessem o link da atividade e respondam. Não se esqueçam de mandar as imagens, as fotos do que foi pedido durante esses vídeos. Até a próxima!